esperar o pessoal entrar. Eu vou colocar aqui o tema da live. Tô colocando só o tema aqui, viu, gente? Aguardem só um instante. Pronto. Tema: livro O Milagre da Manhã. Então, gente, eu não vou me estender tanto nessa live, né? Não vou fazer aquela live assim que demora aquele tempão. Vou tentar ser breve e falar, vou tentar, né? Porque tem muitos ensinamentos desse livro. E vou falar um pouco sobre o livro O Milagre da Manhã. Até fiz algumas anotações aqui para passar tudo para vocês. O livro é esse aqui. Foi esse o livro que a gente escolheu para o desafio, né? Então teve várias pessoas que participaram do desafio. Eu li esse livro em 7 dias. Dava até para ter lido antes, né? Porque é um livro tão bom que rapidamente você já entende ele. Pessoal, gostaria de saber se o áudio tá legal, se tá tudo certo aí. Tá dando para ouvir tranquilo? Pra gente começar então a live, eu começo a falar sobre esse livro. Se tiver algum problema no áudio, vocês podem me falar. Mas vamos começar então. Gente, esse livro, primeiro ele começa contando a história do autor, né? O autor, ele começa a falar que ele sofreu um acidente e ele se encontrava no fundo do poço, né? E tava mal de saúde e ele tava sem esperanças para a vida. E foi nesse momento que ele tava sem saber o que fazer. Ele conta assim a momento de novo, tá bom? Pra vocês não perderem aqui. O livro começa contando a história do autor. E o autor, ele fala sobre a questão de que ele passou por um acidente na vida dele. Então, assim, teve uma época que ele tava ali na sua melhor versão, que ele já era coach, tudo, tava ajudando outras pessoas, tava trabalhando numa empresa e também tava ganhando muito bem. Gente, a internet tá aquela coisa, mas enfim, eu vou fazer a live mesmo assim. E aí, depois, ele sofre um acidente, ele fica muito ruim nesse acidente. E aí é quando ele fala que ele se encontra no fundo do poço. E por ele estar nesse fundo do poço, depois ele resolve, né, mudar de vida. E aí é quando ele começa a fazer essa rotina da manhã, que ele dá o nome de milagre, porque foi uma coisa que mudou a vida dele. Então, assim, tem alguns passos no livro que eu acho bem interessante, algumas frases que me tocaram bastante. E a primeira frase é essa que fala assim: existem apenas duas maneiras de viver a vida. Uma é como se nada fosse um milagre. A outra é como se tudo fosse um milagre. E assim, quando a gente começa a interpretar essa frase, a gente entende que é realmente isso, né? Ou você encara a vida como se tudo fosse um milagre, como se o fato de você levantar hoje fosse um milagre, o fato de você respirar, de você poder alimentar, ser um milagre. Ou então você vai levar tudo no ceticismo da vida e vai achar que nada é um milagre, né? Que a vida não tem importância, que as coisas são do jeito que são, né? E vai levar a vida de maneira mais pessimista. Então, é uma coisa que você escolhe para a sua vida. E depois, gente, uma coisa bem interessante que ele fala, eu marquei várias partes aqui no livro, que uma coisa é responsável. Eu tô aqui conversando e o vídeo pausando. Tá funcionando ou tá pausado ainda? Pessoal, quem puder me responder. O vídeo tá pausado ou está funcionando, gente? Me responda aí que eu já vou começar. Essa internet às vezes é difícil. Mas enfim, o que eu tava falando com vocês é o seguinte, que dificilmente o nosso nível de sucesso vai superar o nosso desenvolvimento pessoal. Então, assim, a gente tem que nos priorizar nesse sentido, né? Então, o que o livro traz a ideia? De você acordar cedo, em vez de você ir direto pro celular, em vez de você ir direto pra fazer outras coisas, né? Ir pro trabalho, aí você toma aquele café da manhã ali na correria, você nem sequer presta ser financeiramente e ninguém se importa, né, com o pessoal, né? Se você como pessoa, se você está crescendo, né? Nós temos não só uma responsabilidade ali profissional, mas nós também temos uma responsabilidade
social na sociedade. Então, assim, você como pessoa, o que você tá fazendo para agregar na vida dos outros e para agregar na sua vida? Qual a sua responsabilidade social na sociedade? Então, é exatamente isso que fala o livro. E aí, essa rotina da manhã que ele coloca, deixa eu achar a parte aqui para mostrar para vocês, que ele fala exatamente para você acordar, né? Aí ele já fala para você, tipo assim, ir fazer uma oração, então uma meditação, e depois fazer uma leitura, tomar café da manhã e tal. Eu tô fazendo essa rotina da manhã, mas eu não tô fazendo assim. Eu tô fazendo da seguinte maneira: eu acordo, então primeiro eu acordo, aí vou escovar os dentes e já vou tomar café da manhã. Só que antes eu tinha mania de tomar café da manhã assistindo televisão, né, mexendo no celular. Então, assim, eu não estava concentrada no momento presente, né? Eu estava sempre fazendo alguma coisa, mas prestando atenção em outras. Então, eu me propus a tomar um café da manhã presente. Então, tipo, eu sento na cadeira, né? Aqui coloco o café da manhã na mesa e como, saboreando os alimentos, né? Prestando atenção naquilo que eu tô fazendo. Primeiro você presta atenção naquilo que você tá fazendo. E depois eu vou pra minha hora da leitura, porque assim, se você não estipular um horário pra você fazer uma leitura, você não vai fazer. Essa é a verdade. Porque assim, quando você pensar em ler um livro, você vai pensar assim, tem algo melhor pra eu fazer, eu vou mexer no celular, vou fazer isso. E você vai acabar não lendo, entendeu? Então, por isso que é importante você estabelecer um horário pra leitura. Então, assim, eu tô acordando mais ou menos 6h40 da manhã, né? Eu não tô acordando 5 horas da manhã ainda, mas quem sabe um dia, né, a gente começa a acordar 5 horas da manhã. Mas eu tô acordando cerca de 6h40 da manhã. Então, eu acordo, vou tomar café da manhã, depois vou fazer a minha leitura, depois eu vou fazer a minha meditação. Então, eu coloco a meditação guiada no próprio Spotify mesmo, faço ali a minha meditação com a minha respiração. Isso faz muito bem para a saúde, né? Diminui ali vários sentimentos que a gente pode ter, né? Eu não tô querendo falar a palavra aqui, porque o Instagram não gosta dessa palavra. Mas enfim, você sabe, né? Começa com ansi. Ansi termina com dade. Você sabe qual que é, né? Enfim. Aí diminui essa questão aí, né? Da gente ficar na correria do dia a dia, de não prestar atenção nas coisas que a gente faz. E aí o que acontece? Eu faço essa meditação, depois eu faço uma oração e depois também eu faço as afirmações positivas que fala no próprio livro. Então, assim, você pode adaptar da maneira como você quiser, entendeu? Mas eu acho muito importante a leitura. Mas como o livro fala, mais importante do que você ler é você realmente aplicar aquilo que você tá lendo, né? De nada adianta você fazer uma coleção de livros aí você lê, sei lá, 10, 20 livros, mas você não aplica nenhum na sua vida. Então, assim, o conhecimento, ele puro, ele não serve de nada. O que serve é você aplicar na sua vida. Então, quando você lê um livro, passe a aplicar aqueles ensinamentos na sua vida, que aí sim você vai ver a diferença. Uma coisa também que fala no livro é de você ter uma vida equilibrada. Então, o que seria uma vida equilibrada? Nós temos a falsa impressão de que nós não vamos conseguir ser felizes no amor e no dinheiro. Se você for feliz na família, você não é feliz talvez no dinheiro e vice-versa. Isso são crenças limitantes. Não quer dizer que porque você é boa numa área, na outra você não vai ser, né? Nós temos potencial para ser bons em todas as áreas. Não foi o próprio Jesus que falou: eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância, né? Jesus não falou para a gente ter uma vida escassa, falou para a gente ter uma vida abundante. Então, se é para a gente ter uma vida em abundância, então é lógico que a gente não deve achar que nós não somos dignos, né, de ser felizes no amor e também no dinheiro. Então a gente pode sim, e a gente também tem uma crença limitante relacionada ao dinheiro, de achar que o dinheiro é uma coisa ruim, de que eu não posso ter dinheiro. Isso não tem nada a ver, gente. Uma coisa que nós não podemos ter é ganância, né? A gente não pode ter avareza, né? Você tem que entender que as coisas que você conquista nesse mundo, as coisas materiais, você não vai levar, né? Quando você morrer, você não vai levar. Então, a gente tem que ter essa noção, mas não quer dizer que durante a vida eu não posso ter dinheiro, eu não posso ter bens, que isso é um pecado. Não, exatamente. Depende da maneira como você utiliza isso, né? Tudo na nossa vida vai depender da maneira que você utiliza. Só dando um exemplo, você tá fazendo uma dieta, aí você fala assim, não vou comer nenhum chocolate. Não quer dizer que o chocolate seja ruim, você pode comer o chocolate, mas o que você não pode é exagerar. Depende da maneira como você utiliza aquilo na sua vida.
Outra coisa também interessante que fala do livro, assim, gente, eu anotei vários tópicos, sabe? Não sei se vai dar tempo falar de tudo, mas eu vou tentar falar aqui um pouco pra vocês. Outra coisa interessante é que fala da vida equilibrada, que eu já falei pra vocês, e dos incidentes isolados. Que às vezes a gente pensa que a nossa vida, ela não tá conectada, né? Que assim, uma coisa é o meu trabalho, outra coisa é a minha família, outra coisa são os meus amigos, outra coisa são os meus estudos. E não é verdade. Outra coisa é o meu espiritual também. Tudo na nossa vida está conectado. Então, assim, se uma área vai mal, isso pode influenciar todas as outras áreas. Entendeu? Então, assim, se o seu relacionamento não está indo bem, isso pode relacionar também com o seu trabalho ou outras áreas da sua vida. Então, a nossa vida, ela não tem incidentes isolados, assim, de você pensar assim, se isso tá dando errado, não vai influenciar no outro. E vai sim. Então, o seu pessoal conta muito, né? Você precisa se valorizar no sentido de se priorizar para o seu desenvolvimento pessoal, para você crescer como ser humano, como pessoa, que isso influencia muito a sua vida em todos os outros ramos. Então, a partir do momento que você faz uma rotina da manhã, que você se prioriza, se valoriza, né? Você faz ali uma meditação, uma oração, você come ali de maneira presente, isso vai influenciar em outras áreas da sua vida, né? Você vai ficar mais calma, mais tranquila, você vai ficar menos estressada. Então, assim, tudo vai mudar. Então, assim, a partir do momento que a gente começa a dedicar, principalmente no nosso pessoal, né? A gente foca muito, como eu falei, a gente foca muito no nosso profissional e esquece do nosso pessoal. E eu posso falar até como experiência própria, quando eu estava na faculdade, que eu, pra mim, assim, em primeiro lugar, era a faculdade. E, assim, uma coisa besta, né? Porque hoje, que eu já estou formada e tal, pra quem não sabe, eu sou formada em Direito, sou advogada, mas atualmente eu não tô advogando, eu tô licenciada e tô trabalhando em um órgão público. Então, assim, eu focava muito, muito na faculdade. Assim, a faculdade era a minha maior prioridade. Então, assim, acordava, e eu acordava, assim, né, naquela correria, ia pra faculdade, assim, mal comia direito, né, mal tomava café da manhã, ia correndo pra faculdade, chegava às vezes até suada de tanto que foi correndo, levantava atrasada, dormia tarde, acordava cedo, aquela bagunça, aí chegava de tarde, depois dormia um pouco. Então, assim, tudo isso vai afetando a nossa vida e a gente não percebe. E eu focava muito na faculdade a ponto de, tipo, tem semana de prova, eu não vou fazer nada, eu só vou estudar. E assim, às vezes eu ficava o dia inteiro no apartamento só estudando, só estudando. Eu não lia nenhum tipo de livro sobre desenvolvimento pessoal. Eu não, assim, praticamente, assim, eu lia muito pouco a Bíblia. Então, assim, eu não era aquela pessoa, a pessoa que eu sou hoje não é a pessoa que eu era antes, não era. Então, assim, eu formei no final de 2019, né? Praticamente ali já veio a pandemia em 2020. E, nossa, eu falei esse nome aqui, não sei nem se pode falar. Que o Instagram, gente, várias coisas eu não posso falar aqui. Mas enfim, foi bem rápido. Mas eu ia falar o seguinte, que eu formei, e aí foi depois que eu formei que eu comecei a realmente focar no meu pessoal. Que eu não focava muito, eu focava somente no profissional, né? Nos estudos e tudo mais. E foi a partir desse momento que eu passei a focar. Então eu comecei a ler a Bíblia, né? Eu comecei a ler bons livros, né? E comecei a cultivar a minha vida de verdade, né? Você como responsabilidade social. Você acha que a sua vida se resume somente ao seu trabalho? Não é só trabalho. Entendeu? A vida vai além disso. Você tem que também cultivar você como pessoa, né? Qual a sua responsabilidade no mundo, né? E assim, foi depois disso, por exemplo, foi depois que eu fiz a faculdade que eu comecei a escrever aqui no Instagram. Então foi em setembro de 2020 que eu criei o Instagram. Então foi depois, né? Depois que eu me formei e tudo, as pessoas até perguntam se eu sou formada em psicologia, não sou formada em direito. E o Instagram surgiu justamente depois que eu me formei. Outros aspectos também que a gente pode falar sobre esse livro, além dessa questão aí que eu falei pra vocês, dos incidentes isolados, que a gente pensa que a nossa vida, uma área não influencia na outra, influencia. Por isso que a gente tem que buscar o equilíbrio em todas as áreas. Uma coisa que eu tô fazendo agora na minha vida também, é que antes, como eu falei pra vocês, né, ou eu focava muito no estudo, ou muito no trabalho, e esquecia de outras áreas. Hoje eu tô buscando focar em tudo e buscar um equilíbrio. Não que você vai ser uma máquina, né, gente? Que nós não somos máquinas pra aguentar fazer tudo. Final de semana você procura descansar, ficar mais tranquilo. Mas durante a semana eu tento seguir ali aquele cronograma, né, de coisas que eu tenho pra fazer. Então, áreas da minha vida que, após a leitura desse livro, eu comecei a mudar.
comecei a fazer essa rotina da manhã que eu falei pra vocês, né? De tomar um café consciente, de realizar uma meditação, fazer uma oração e também afirmações positivas. Posteriormente, eu comecei também a fazer um planejamento alimentar, porque eu percebi que a minha alimentação, eu tava levando a minha alimentação muito assim de qualquer jeito. Tinha dias que eu buscava ser mais saudável, tinha dias que era aquela bagunça, sabe? O que eu achava na frente eu comia. E eu vi que isso afeta também a minha saúde, né? E afeta também até a minha produtividade, o meu desenvolvimento. Então eu passei também a me alimentar melhor. Então assim, né, eu comecei a pesquisar várias receitas que eu gosto, porque assim também não adianta você fazer uma dieta que você não gosta dos alimentos. É lógico que você não vai seguir, né? Então eu busquei adaptar aquilo que eu gosto de comer e eu também já tô seguindo isso na minha vida. Uma dificuldade que eu tinha muito, eu não sei se vocês possuem essa dificuldade em relação a acordar cedo, né? Eu tinha muita dificuldade em acordar cedo e eu tinha muita dificuldade em dormir cedo, né? Assim, durante toda a minha vida eu ia dormir meia-noite, 1h da manhã, então eu tinha essa dificuldade. Mas quando eu me propus, eu falei assim, eu vou fazer esse milagre da manhã, essa rotina da manhã, e aí eu me comprometi a dormir mais cedo. Então assim, eu percebo que quando dá mais ou menos umas 10 horas da noite, vem o sono bate. E quando esse sono batia, o que eu ia fazer? Eu ia mexer no celular e eu ia assistir televisão. Eu sempre ia fazer isso, assim, ou eu vou mexer no celular, ou vou assistir televisão. E eu não deixava o sono vir naturalmente, né? E depois quando eu ia dormir, eu já ia dormir muito, muito tarde. Eu não tava nem aguentando, meu olho já tava fechando. Mas agora, o que eu estou fazendo? Eu estou priorizando as coisas pra fazer de manhã, exatamente. Então, assim, de noite eu vou dormir mais ou menos umas 10 horas da noite. 10 horas da noite eu já tô 10h30, já tô na cama praticamente. Não deixe pra fazer a oração na cama quando eu já estou indo dormir. Eu faço a oração bem antes. Geralmente eu vou na academia, tomo banho e aí eu já faço as minhas orações, né? Eu não deixo pra fazer a oração lá quando eu tô dormindo, que eu tô cansada. Faço antes. Então assim, eu já me preparo pra ir dormir. Então uma coisa que é muito importante, que eu posso até escrever um livro sobre isso. Olha só, gente, a dica que eu tô dando. Esse livro fala rotina da manhã, mas eu tô pensando, né, em talvez fazer um livro rotina da noite. Porque a noite também é muito importante pra gente. Porque se a gente não tem uma noite boa, né, se a gente não se prepara pra dormir, a gente pode ter insônia, pode não aguentar dormir, não ter um sono profundo e no outro dia fica difícil pra você acordar também. Então, assim, eu acredito que a rotina da noite também é muito importante. Então, você faz ali aquela rotina da noite, né? Que é o que eu estou fazendo. Inclusive, eu vou me programar para gravar um vídeo no YouTube mostrando para vocês como que é uma rotina da noite, né? O que a gente pode fazer para melhorar a nossa noite, para acordar mais disposto no outro dia, né? Porque às vezes você vai dormir de qualquer jeito, no outro dia acorda mais cansado que foi dormir. Então, assim, eu faço essa rotina da noite. E aí, eu tô conseguindo acordar cedo, né? Então, eu tô acordando 6h40. Às vezes eu acordava 8, 8h30 da manhã. E agora eu tô acordando cerca de 6h40. E, assim, tá sendo muito bom, porque eu tô conseguindo fazer as coisas com calma. Antes eu fazia tudo na pressa, na correria. E agora, assim, eu tô conseguindo respirar mesmo, sabe? A gente fazer as coisas tranquilo. Sabe aquela coisa que você chega atrasado no seu serviço, você come com pressa, você vai almoçar assim, porque meu serviço começa meio-dia. Então, eu almoço mais ou menos 10h30 da manhã, que é o tempo de eu almoçar, dar um tempinho ali, arrumar e ir para o meu serviço. Então, assim, às vezes eu comia assim na correria, que também é muito ruim para digestão. Então, já fica essa dica aí, você fazer as coisas com calma, fazer as coisas tranquilas. Olha só, o Israel acabou de comentar assim, se sair a rotina da noite, o primeiro livro já é vendido para mim. Pois é, eu tô pensando, viu, Israel? Vou pensar nessa possibilidade de criar uma rotina da noite. Aí vai ser bem interessante, porque eu tô percebendo que assim como a manhã é muito importante pra gente começar o dia, a noite também é muito importante pra gente concluir o dia. Outra coisa também, gente, é que o livro fala pra gente fazer um balanço da nossa vida. Então, o que é esse balanço da nossa vida? É você analisar todas as áreas da sua vida e verificar o que tá precisando melhorar, o que tá precisando, o que tá bom e você não precisa melhorar mais, e o que tá precisando melhorar na sua vida,
né? Será que você acha que tudo que você tá fazendo tá ótimo, tá maravilhoso? Como eu falei pra vocês, eu fiz um balanço da minha vida, né? Então, eu decidi que eu queria ler mais, eu queria estudar mais sobre desenvolvimento pessoal. E assim, se você não tem um hábito da leitura, fica tranquila, porque eu, durante a faculdade, eu lia, mas eu lia só coisa de direito, né? Eu não lia sobre desenvolvimento pessoal, eu só lia coisas sobre direito. Então, assim, você pode começar aos poucos. Todo dia ali você lê 5 páginas. É impossível se você não conseguir ler 5 páginas. É muito fácil. Se você não conseguir ler 5, lê 2, então. E aos poucos você vai chegando lá, entendeu? Se você não gostar do livro, que às vezes também acontece que a pessoa não gosta do livro. Então você troca de livro, né? Faz o que você achar melhor. Só não deixa de fazer. E outra coisa, gente. Como eu falei pra vocês, eu fiz um balanço da minha vida, né? E eu vi que eu queria dormir mais cedo, acordar mais cedo, ler mais. Eu queria cuidar muito do meu espiritual também, sabe? Porque eu percebia que às vezes eu não tava cuidando muito do meu espiritual. E às vezes a gente deixa o nosso espiritual muito largado, né? A gente realmente não cuida dele. E é uma parte importantíssima na nossa vida. É o mental e o espiritual, que a gente não pode deixar de lado. Outra coisa também, galera, é que eu também, como eu falei, né? Eu vi que eu tava precisando melhorar em questão de alimentação, né? Assim, a minha alimentação tava levando de qualquer jeito, né? Então, assim, o que eu achava ali, pronto, eu já pegava e comia. E às vezes eu via que, gente, não tava agregando nada à minha vida. Assim, às vezes eu ficava o dia todo, eu sou mineira, pra quem não sabe. Então, assim, eu comia pão de queijo o dia todo. Era tipo assim, de manhã, pão de queijo. Aí, almoço, lanche da tarde, pão de queijo. E de noite, a mesma coisa, janta. E depois pão de queijo também. Então, assim, eu tava muito focada nisso, né? Eu tava me alimentando mal. E aí eu vi que isso tava trazendo malefício também à minha saúde, né? E eu também não queria isso pra mim. Quando a gente começa a alimentar bem, é lógico que é difícil, né? Não é fácil. Mas quando a gente se propõe, né? Quando a gente tem um propósito, você fala assim, eu tô fazendo isso, não é porque os outros estão falando, não é porque eu tô querendo entrar numa modinha, eu quero me alimentar melhor porque vai ser melhor pra minha saúde, vai ser melhor pra mim. Então tudo faz sentido. Quando você tem um propósito, né? Você tem até uma frase que diz assim: quando se tem quando se tem um porquê, você suporta qualquer como. Então, assim, o porquê de eu estar querendo ler, né? Meu desenvolvimento pessoal. O porquê de eu estar querendo buscar uma alimentação saudável para o meu corpo, para a minha saúde. Então, assim, quando você tem um motivo, né? Um sentido por trás das coisas, fica tudo mais fácil. Você fala assim, eu vou buscar isso porque isso vai me fazer bem. Então, é isso que a gente tem que buscar. Você, por exemplo, esse livro, você não deve fazer essa rotina da manhã porque eu estou falando pra você fazer. Você não deve fazer porque, assim, tá na modinha fazer a rotina da manhã, não. Você deve fazer porque você quer. Se você achar necessário fazer, se você quer uma mudança pra sua vida, então faça, entendeu? Eu acho que vale super a pena. Pessoal, pra quem tá entrando agora, seja bem-vindo. Se quiserem enviar perguntas, tá? Podem enviar, que aí eu já vou buscar responder, né? Como eu falei pra vocês, eu não quero que a live fique grande demais, né? Pra não ficar cansativo também. E outras coisas também que eu queria falar pra vocês, tem algumas frases aqui que eu achei bem interessantes e eu marquei aqui. Ah, tá. Olha só essa frase que diz assim: pessoas de sucesso não nascem assim. Então, essa frase também é muito interessante, porque se você parar pra refletir, as pessoas de sucesso, assim, não só sucesso financeiro, né, gente? Que a gente não tem só esse sucesso na vida. Tem outras maneiras de alcançar sucesso. O sucesso é relativo nesse quesito. Mas se a gente for olhar, por exemplo, pessoas de sucesso financeiro, né? Essas pessoas, elas não nasceram com sucesso. Elas construíram um sucesso. E essa é a ideia de que você também pode construir o sucesso na sua vida, né? Elas nasceram ali, né? Nasceram bebezinhas e tal, foram crescendo e tal, e foram construindo o próprio sucesso. Essas pessoas, elas não nasceram ali já no sucesso, a não ser que a pessoa seja herdeira, né? E já nasceu, já herdou ali uma herança milionária, aí já nasceu com sucesso. Mas a maioria das pessoas não são assim, né? Pessoas guerreiras, não herdeiras. E assim, o que essas pessoas fizeram para alcançar o sucesso, né? E já falando aqui pra vocês, né, que nem sempre o sucesso é o sucesso financeiro. Tem pessoas que vivem a vida de maneira super simples e são extremamente felizes. Então, estão extremamente satisfeitas em viver a vida de maneira simples, né? De maneira minimalista. Inclusive, é uma coisa que eu já pensei em fazer na minha vida, que é viver uma vida mais minimalista. Porque assim, a gente realmente não vai levar nada desse mundo. Então, o que a gente puder viver de experiência é o que mais vale.
Mas, terminando a frase, diz assim: pessoas de sucesso não nascem assim. Elas se tornam bem-sucedidas, estabelecendo o hábito de fazer coisas que pessoas sem sucesso não gostam de fazer. As pessoas de sucesso nem sempre gostam de fazer tais coisas. Elas apenas seguem em frente e as fazem. Então, assim, é aquela coisa, né? Você não vai fazer só o que você gosta. Você vai fazer o que tem que ser feito, né? Então, assim, adulto faz o que tem que ser feito, não somente o que você gosta. Então, muitas vezes, a gente fica nessa ilusão de que acreditar que as coisas simplesmente vão cair do céu pra gente. Nós precisamos buscar, gente. Só dando um exemplo. Você tá querendo ficar com o corpo ali todo sarado, né? Você tá querendo ficar toda saudável e também toda musculosa ali. Você acha que isso vai acontecer do nada? Se você não levantar a bunda da cadeira e não ir malhar e não ir fazer uma alimentação saudável, isso não vai acontecer. Então, a mesma coisa, né? Se você quer construir uma vida ali, nota 10, uma vida de sucesso, você precisa buscar hábitos que te levem a isso, né? E como eu falei pra vocês, né? Você tem que estabelecer ali suas metas também. O livro fala pra você escrever aquilo que você quer. E é tão engraçado, quando você começa a escrever, a gente vai mudando. Eu tenho um caderno que eu escrevo assim, né? Eu faço algumas reflexões sobre a minha vida, né? As coisas que eu quero e tudo mais. E aí, às vezes, quando eu vou voltar na lista, já tem coisas que eu já conquistei e tem coisas que eu não quero mais. Então, assim, a gente vai mudando, a nossa mente vai mudando e a gente vai vendo outras coisas que são mais importantes. Pessoal, tem alguém aqui que tá na live que leu esse livro? Porque se tiver alguém aqui, eu gostaria que me falasse, né? Que a gente pode até discutir sobre isso. E, gente, tem uma frase aqui no livro, assim, tem várias frases, assim. Se eu ficar falando desse livro aqui, vai demorar muito, que tem muita coisa. Mas olha essa frase aqui. Não importa o que você escreva, colocar palavras no papel é uma forma de terapia que não custa um centavo. Gente, isso é muito importante, que é essa parte aqui do livro que fala sobre a escrita e nada mais, né, além de mim, uma pessoa que ama a escrita sou eu. Então, assim, eu gosto muito de escrever e eu acho que realmente escrever é libertador. Você pode fazer no próprio celular mesmo, então você pode pegar seu bloco de notas ali e começar a escrever sobre a sua vida, sobre o que aconteceu no seu dia, sobre o que você é grato. A gratidão também é uma coisa maravilhosa, né, que te faz olhar para aquilo que você já tem e não aquilo que você sempre quer conquistar. Não olhar sempre para a escassez, né, aquilo que você ainda não conquistou, mas estar satisfeita e agradecida pelo que você já tem. Outra coisa também muito importante, gente, é o silêncio. Nossa, o silêncio é libertador. E esse livro aqui fala sobre o silêncio. Bem nessa parte aqui, ó. Sobre o silêncio. O silêncio é libertador, gente. Inclusive, eu até tô querendo fazer... Ó, pra você ver, ó. Tem uma frase que fala assim, ó. Você pode aprender mais em 1 hora de silêncio do que em 1 ano de leituras. Isso é muito importante, muito interessante essa frase. Porque quando eu comecei a praticar o silêncio na minha vida, várias coisas mudaram. E olha que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de conversar, sabe? Mas hoje, assim, eu tô tentando conversar menos, sabe? Ser uma pessoa mais silenciosa. E assim, gente, quando você faz a meditação, né, que você fica em silêncio, você fica ali escutando a sua mente. Quando você tá em casa, que você não tem aquela necessidade de ligar uma televisão, de colocar uma música, porque você se sente bem em silêncio. Isso é muito libertador, sabe? E assim, quando você fica em silêncio, você pode se livrar de tantas confusões, sabe? Que às vezes você fala demais, fala o que não deve, ou que você fala interpretado de maneira errada. Então, assim, o silêncio, ele é libertador. Inclusive, eu estou pensando seriamente em participar de um retiro de silêncio. Uma coisa que eu já tive vontade, que é você realmente ficar totalmente em silêncio. Desde já também já vou indicar um filme aqui pra vocês, que é aquele Comer, Rezar e Amar. Nesse livro, a mulher, ela participa de um retiro de silêncio. E assim, mostra o quanto que é libertador o silêncio na nossa vida, né? Nós precisamos silenciar, às vezes, a nossa boca, né? E tem até uma frase que diz assim, que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, justamente pra gente ouvir mais e falar menos. E, gente, tem tanta coisa nesse livro, mas como eu falei pra vocês, eu aconselho muito que vocês comecem a ler sobre ele, né? Como eu falei aqui, tem uma frase que diz assim, uma parte aqui no livro que diz assim, amanhã que transformou toda a minha vida. E ele fala do silêncio, da leitura, das afirmações positivas, da visualização. Ele também visualizava aquilo que ele queria na vida dele. De manter um diário. Ele tinha um diário também. Eu confesso que eu não tenho diário,
sabe? Mas eu estou sempre escrevendo através dos textos aquilo que acontece na minha vida ou algum insight que eu tive, e pra mim assim já tá suficiente. E exercícios, também fala pra você fazer exercício pela manhã e tudo. Às vezes eu faço de noite academia, mas fica a seu critério. Se você não gosta de academia, a gente tem várias outras práticas de esporte pra você fazer. Tem o CrossFit, tem o Muay Thai, tem a yoga, tem tanto de coisa. Então, assim, não tem desculpa. Se você fazer uma caminhada ali 3 vezes na semana, também já é suficiente. Você pode ir escutando música, escutando um podcast que você gosta muito. Tem bicicleta, então, assim, não tem desculpa, né? Pra você se valorizar, pra você se priorizar, pra você se colocar em primeiro lugar na sua vida, né? E como eu falei pra vocês, tem até um texto aqui no Instagram que fala assim: invista em você. Quando eu falo pra você se priorizar, não é naquela questão egoísta, mas é você se priorizar porque quando você se cuida, né, você consegue cuidar melhor ainda do outro. Então nós precisamos estar bem com nós mesmos, né? Nós precisamos cuidar dessa parte pessoal e espiritual da nossa vida. Gente, tô concluindo a live aqui então, né? Tem muitas mais coisas pra falar desse livro, só que se eu ficar falando tudo aqui, vai demorar muito, a live vai ficar muito grande. Mas eu gostaria de saber de vocês, se tem alguém que já leu esse livro, o que achou desse livro. E se vocês tiverem alguma pergunta para fazer também, é a hora de responder nesse momento. Eu posso responder vocês. Mas a dica que eu dou é que esse livro é maravilhoso. Eu vou enviar esse livro lá no canal do Telegram. Então, quem quiser ler esse livro, basta entrar no canal do Telegram. O link vai estar na bio desse perfil. Então é só você entrar na bio, no perfil do Em Verdade, clicar lá no link e participar do canal do Telegram, que eu vou enviar o livro O Milagre da Manhã em PDF para vocês, tá bom? Então, assim, se alguém tiver alguma dúvida, é só me perguntar, que eu posso responder sobre esse livro aqui. Mas é basicamente isso, gente. Vou finalizar essa live com aquela frase: ou nada é um milagre, ou tudo é um milagre. Então, para você, tudo é um milagre ou nada é um milagre? Olha só, o Marco Antônio já respondeu aqui. Eu vou comprar ele. Amei sua resenha. É um livro muito legal e ele não é muito caro. Já até olhei na internet, acho que tá R$20, 20 e poucos, alguma coisa assim. Vou mandar também no canal do Telegram, então para quem não tá participando, eu vou enviar o livro em PDF. Mas eu confesso para vocês, eu tenho um Kindle que eu leio muito em PDF. Mas, olha, a Jamília falou: acabei de adquirir o livro. Eu tenho o Kindle para ler livros em PDF, mas eu confesso para vocês que dá mais emoção você pegar o livro assim, ó, e marcando, escrevendo. Dá muito mais emoção você ter o livro físico. E, gente, o próximo livro, tá? Que eu vou fazer uma resenha. O próximo livro que eu tô querendo muito. Agora eu tô lendo aquele As 12 Regras da Vida, de Jordan. Mas o próximo livro que eu tô querendo muito ler e falar dele pra vocês é aquele Quem Pensa Enriquece. É um livro também que tá entre o primeiro mais vendido na Amazon Prime. E esse livro, o pessoal fala que ele é maravilhoso e eu quero comprar a versão física dele também. Então, assim, posteriormente, mais na frente, eu vou fazer uma resenha desse outro livro também, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Muito obrigada a todo mundo que vai ler o livro aí. Espero que vocês gostem, que façam uma ótima reflexão sobre ele. É um livro que eu tô aplicando na minha vida. Eu espero ter a disciplina de continuar aplicando, né? Porque tem dias que bate o desânimo. Mas acredito que sim, porque eu tô vendo já os benefícios disso na minha vida. Então é isso. Muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima.